is Cade Hendricks. I'm outside the property where my bike was. I'm being followed. I don't know what the hell is going on, but I don't know where I'm safe. I'm gonna try and keep moving. I just got a call on my phone with the eulogy, and this time it told me to wait up, that it's coming, and I decided that I'm not going to wait. I need to find a place to hide until this is all over. So please, be aware that if somebody finds this, then know wherever I was when I put this up, I'm not there anymore. Logo depois desse período completamente tomado por conteúdo que, convenhamos, é um pouco questionável, os jogadores acabaram não tendo muitos avanços nas investigações do site, principalmente por não terem atualizações sendo feitas. Muitos dos arquivos presentes nas páginas das Crianças da Lua já tinham sido descobertas e catalogadas, mas ainda precisavam ser descriptografadas. Então, de modo geral, o projeto todo em si se manteve sem atividade realmente relevante por um bom tempo, até o dia 9 de novembro de 2010, quando nós finalmente tivemos um sinal de vida que surgiu lá no canal oficial do Jay do Zabel, que se tratava de um pequeno vídeo tão misterioso quanto os outros. O vídeo conta apenas com uma tela preta com um texto dizendo "ninguém veio", enquanto um som submarino pode ser escutado de fundo. Ao todo ele conta com 0 minutos e 43 segundos, isso ao lado do seu título forma um número que a gente já viu antes, que é o 423. Em questão de lore ele não revela muita coisa, além de indicar o destino de algum personagem apresentado pra gente anteriormente, incluindo o próprio Ben. O período inicial da terceira parte desse arco foi bem fraca quando a gente observa o todo. Poucas coisas foram reveladas pelo Ben e menos ainda foram encontradas pelos investigadores, fazendo com que toda a agitação pela internet causada pela comunidade acabasse se dissipando. Felizmente, os poucos investigadores que estavam 100% dedicados ao site das Moon Children começaram a perceber que havia algumas pequenas mudanças que estavam a cada dia surgindo nos códigos escondidos. A primeira coisa a ser notada foi o link da página de perguntas e respostas que tinha sido mudada para "isso pode ser útil depois", além de que no texto presente ali era possível identificar uma linha afirmando "se você está procurando por uma pista, isso não é uma". Sim, essas mudanças não eram em si muito indicativas e muito menos sérias, porém foram suficientes para que muitas pessoas se juntassem para observar o texto do site com mais cuidado. E assim se iniciou a Era da Profecia Pírrica. Profecia pírrica é uma frase que se refere à expressão vitória pírrica ou vitória de Pirro, que basicamente quer dizer uma vitória ou algum tipo de conquista alcançada ao se pagar um preço irreparável. Então tu já deve até imaginar a vibe da parada. Profecia pírrica apareceu pela primeira vez escrita na página de linha do tempo durante essa sequência de mudanças, e ela estava em uma linha de texto que dizia "Profecia pírrica está indicada na..." Justificavelmente, todos ficaram empolgados com o que estava acontecendo, mesmo que ninguém estivesse entendendo absolutamente nada. Mas ao menos as coisas começaram a se movimentar a partir daquele ponto. Em fevereiro de 2011, os arquivos de número 64 até 67 foram catalogados e o site passava por tantas mudanças que a página de contato do Alex foi completamente apagada. No dia 12 daquele mesmo mês, as coisas ficaram um pouco estranhas. Lá na página inicial do site, onde tem um fórum e a apresentação das crianças, surgiram diversas linhas de texto que eram exibidas e apagadas entre as 23h38 até as 23h49 da noite, e elas basicamente diziam o seguinte: "Você começou a enlouquecer. Você começou a enlouquecer devagar. Você está começando a perder o controle da realidade. Você aos poucos começou a perder o controle da realidade. Ainda não é a hora. Muito cedo." Essa foi a última alteração que o site recebeu até ficar completamente inativo por 3 dias consecutivos. No dia 17 de fevereiro, às 11 da manhã, uma contagem regressiva surgiu do nada na página inicial das Crianças da Lua. O temporizador indicava a chegada de outro passo, que acontecia às 19 horas daquele mesmo dia.
Outro detalhe interessante é que caso o usuário colocasse o cursor do mouse em cima do contador, uma pequena frase surgia dizendo 18 de fevereiro de 2011 é quando vocês vão se unir. Quando o pessoal leu isso, todo mundo enlouqueceu, principalmente porque todo mundo estava no escuro naquele momento, ninguém sabia o que ia acontecer e muito menos aonde olhar, principalmente porque eles sabiam muito bem que o Ben costumava espalhar pistas e mensagens por toda a internet. Toda a comunidade então se reuniu em um encontro de emergência e assim todos decidiram que iriam ficar atentos ao site principal, afinal ele era o único que apresentou atividades consideráveis nos últimos meses. Todos sentaram, esperaram e quando as 19 horas chegou, o contador sumiu e o site caiu. Assim como alguns haviam previsto, o resultado da espera não estava na página em si, mas sim no outro lado da internet, no canal do JayDoZable. No momento em que o contador chegou a zero, 3 postagens com códigos binários surgiram. Alguns investigadores tentaram decifrar um de cada vez, mas nenhum resultado conclusivo foi encontrado até o momento em que foi descoberto que os 3 códigos eram fragmentos de um código maior, que quando decifrado revelava um link e um pequeno texto que dizia: a última peça do quebra-cabeça está se encaixando no seu lugar. Quando o bastião estiver completo, você vai ter tudo o que precisa. Esse trecho enigmático não possui muito sentido sem um contexto certo, e isso obviamente é proposital. Afinal de contas, algo precisava atrair os jogadores para entrar no link em questão. Curiosamente, o endereço levava diretamente para um site sem importância nenhuma para a narrativa chamado de Within Hubris, que contava com diversos fóruns, onde em um deles era possível encontrar uma postagem dizendo: esse é o nosso último paraíso, nosso último bastião de defesa, onde irão descansar nossas grandes mentes e nossos grandiosos guerreiros. Não se preocupa, esse não é algum tipo de citação templária anarcocapitalista vergonhosa, mas sim um dito contexto que eu disse que precisava. Para quem não sabe, o Within Hubris foi o fórum mais importante pro ARG em si, e é por conta das atividades presentes lá que muitas coisas documentadas puderam ser salvas e refeitas. E é justamente por isso que o texto se refere a ele como um bastião, que no caso se trata de um tipo de forte de defesa. E foi justamente pelo fato do fórum ser apresentado quase como um lugar seguro para os jogadores que ninguém estava preparado para encontrar seguintes mensagens em outra postagem. Me ajude, por favor. Deus me ajude. Meus olhos, eles pegaram. Dentro do fórum, diversos investigadores começaram a encontrar algumas coisinhas bastante interessantes presentes nas páginas de indicação de administradores, pois era possível identificar 13 usuários nomeados como Tenor, enquanto os administradores em si eram JayDoZable, Hubris, Hillcack, Alex, Neko, Duskworld 23, Drowned, Ben, Rosa, Insidier, Tyler, Kelbris e Guide. Interessante, né? Todos esses nomes se tratam de personagens de grande importância nessa historinha, mas eu quero te atentar para 2 desses nomes especificamente, JayDoZable e Hillcack, já que isso basicamente confirma que ambos acabaram se tornando crianças da Lua, sem contar que é muito estranho o fato de um fórum focado em unir pessoas dedicadas a derrotar o bem tenha como administradores membros do alto escalão das crianças da Lua, como Kelbris, que teoricamente está morto, e o próprio Hubris, que seria só o cara mais importante desse culto. Ah, é claro que eu não posso deixar de citar o Guide. Ele era o administrador principal do site e um carinha que vai ser bastante importante a partir de agora. Como eu devo ter deixado claro em algum lugar, as coisas no fórum não estavam tão normais quanto parecia, principalmente porque, conforme a documentação dos investigadores, diversos tópicos misteriosos eram criados na página principal do site e simplesmente acabavam sumindo antes que qualquer outro usuário pudesse começar uma conversa. Esse comportamento estranho logo levantou a atenção dos jogadores para os 13 Tenors, que logo afirmaram não ter parte nenhuma na criação de tópicos, afinal eles só tinham permissão de manter o local livre de problemas. Essa declaração vai ainda mais longe quando em certo momento um dos representantes do grupo chegou a revelar que eles não possuíam nenhuma conexão com o Guide, então não podiam responder muita coisa com relação às cenas de algum dos tópicos. E isso de fato era verdade, pois mais tarde foi confirmado que os Tenores foi o único grupo envolvido com o ARG que não estava em um personagem, mas sim cumprindo uma função prática real de manter a ordem no site e evitar que as coisas acabassem saindo do controle. E infelizmente isso é um foreshadowing que, em breve eu vou falar disso. Eles tiveram que fazer essa declaração porque, apesar de todos os mistérios escondidos ao redor do fórum, havia um tópico que estava chamando a atenção de todos por precisar de uma senha um tanto longa para poder ser acessada. Diversas palavras e frases já conhecidas por fazerem sentido dentro do jogo foram utilizadas, porém foi apenas no dia 19 de fevereiro que uma iluminação apareceu. Repentinamente, um código binário surgiu no perfil do usuário usando o nome de Rosa, e por ser uma codificação básica ela foi rapidamente resolvida. Aconteceu que o texto presente ali se tratava apenas de uma palavra Bastion, ou melhor, Bastião, lembra do texto usado para apresentar o site? Os investigadores também lembraram, e foi usando a frase Bastion of Defense que o tópico do fórum finalmente se tornou
tornou acessível e a coisa ficou só um pouquinho bizarra. Aparentemente, o tópico contava com postagens de alguns personagens conhecidos em formato de código binário, que quando traduzidas, elas diziam o seguinte: Guide, você não deveria estar aqui. Vá embora. Neko, o primeiro. O que é isso? Onde eu estou? Me ajude, por favor, eu tô tão assustado. Onde está todo mundo? Eu tô tão sozinho. Mamãe, me desculpe. Eu prometo que você é um filho melhor. Eu prometo que você é o garoto que você sempre quis. Eu sinto sua falta. Eu sinto tanto medo. Mamãe, apenas me acorde, por favor. Por favor, mamãe. Cadê você? Duskworld 23, o quarto. Eu não aguento mais. Eu não consigo ter um momento. Eu não aguento isso. Eu não consigo ter um momento para pensar. Eu quero me matar, mas eu não sei como. Tenho que encontrar um jeito, antes que eu perca. O sétimo. Eu posso me tornar Deus. Eu posso me tornar qualquer coisa. Kelbris. Vai embora. Logo após a descoberta do tópico, o site foi reiniciado e todos foram deslogados das suas contas. Quando tudo voltou ao normal, o tópico se manteve no mesmo lugar, porém a senha mudou para "você não deveria estar aqui". O fórum se manteve ativo por um tempinho após isso, porém logo ele caiu novamente e nunca mais retornou. Porém, durante seu período de atividade, alguns usuários doaram alguns dólares na aba de contribuição, se tornando assim membros premium do fórum. Então quando o site caiu, essas doações meio que não serviam para nada, né? Bom, não exatamente, porque no dia 26 de fevereiro, todos os 50 contribuidores receberam em suas casas uma coisinha bem interessante, que basicamente se tratava de um pedaço de jornal rasgado e uma cartinha escrita com todo o carinho do mundo. A reportagem destacada diz o seguinte: Cidade irá aprovar a demolição da residência Lauman. Hoje mais cedo, uma fonte interna confirmou que a residência abandonada da família Lauman está sendo demolida após incontáveis reclamações. A casa suburbana de 2 andares foi local do assassinato/suicídio que tirou a vida de e Lauman e seu filho, deixando a comunidade sem palavras. É absolutamente horrível, disse um vizinho que pediu para se manter anônimo. Ninguém esperava isso deles, eles pareciam normais. Quando comecei a sentir o cheiro de alguma coisa, ninguém pensava em outra coisa. Eu me lembro de contar pro meu marido que podia ter sido só um vazamento de esgoto. De fato, se tornou um tabu até mesmo comentar sobre o incidente, e por uma boa razão. Um dos primeiros oficiais a chegar na cena relatou que ao chegar no local, teria encontrado a senhora Lauman tentando alimentar seu filho já morto há mais ou menos 6 dias. 3 meses se passaram, mas para a vizinhança o pesadelo nunca terminou. Policiais são constantemente chamados para irem até a casa por famílias apavoradas que clamam escutarem sons estranhos vindos da casa vazia. Diversos vizinhos estão apavorados. Alguns até chegam ao ponto de declarar que alguma coisa horrível está bisbilhotando seus sonhos. O outro artigo parece estar quase completamente censurado, mas as frases que sobraram formam a seguinte frase: Eu estou logo atrás de você. Você pensou que eu tinha esquecido, não pensou? Eu cansei de fazer esses joguinhos. Agora é sua vez. Você não deveria ter feito isso. Como eu disse, junto do jornal tinha uma cartinha e eu vou ler ela aqui para vocês. Destino. Você acredita nele? Caso sim, eu imagino se você possui iluminação suficiente para realizar que eu possa ser o seu destino. Você pode sentir seus dedos tremerem, o seu batimento cardíaco aumentar, o sentimento sufocante do temor assim que começa a perceber que tudo que se inicia volta para você? Me diga, como é essa sensação? Por que você continua a assistir aquele garoto idiota? Você realmente queria ajudar ele? Foi apenas curiosidade mórbida? Talvez você tenha algum interesse doente em assistir ele falhar. Ele serviu seu propósito e abriu o caminho para você. Já faz um tempo que não nos falamos. Você se esqueceu da última vez? Logo isso não vai importar. Isso começa novamente, mas não vai ser interessante ser uma dificuldade, ser um desafio. Então eu convido você, venha, se reúna com os outros que estão condenados. Tente lutar pela existência patética, assim como ele fez. Você vai falhar, mas eu quero que você tente. Você se lembra de como me achar, como nos achar. Você não pode lutar contra o destino. Às 6 da tarde do dia 27, a HB Israel foi publicada.
Esse foi o último vídeo e a última atividade do arco das Moon Children. 11 anos se passaram desde a última vez que os investigadores haviam descoberto as últimas pistas deixadas pelos joguinhos malucos do bem, e justificavelmente muitos acreditavam que o jogo tinha simplesmente terminado daquela forma. O que realmente aconteceu é que o jogo foi interrompido depois da saga do Within Hubris. Aparentemente, usuários estavam fazendo ameaças de morte para alguns jogadores, utilizando seus nomes reais, e isso não pegou muito bem para a empresa dona do domínio do site. Dessa forma, o Alex não viu outra alternativa além de apagar o site e iniciar seu longo e sofrido hiato de uma década. Não haviam mais vídeos para assistir, nem arquivos para catalogar. Então, quanto mais o tempo passava, mais os fóruns e chats focados em Being Drowned foram desaparecendo. Por sorte, o trabalho de milhares de pessoas não havia sido desperdiçado, já que todos os passos necessários para chegarem no ponto em que estavam havia sido devidamente documentado em uma wiki focada no ARG. O site oficial das Moon Children havia sido completamente perdido, porém ainda foi possível recriar as páginas, textos e mudanças que surgiram na época, utilizando relatos e ferramentas como o Wayback Machine. Depois de tanto tempo, aqueles mesmos investigadores haviam crescido, possuíam novas responsabilidades e muitos não possuíam mais tempo para sequer manter a comunidade ativa. E dessa forma, Being Drowned foi reduzido a apenas mais uma creepypasta em um panteão marcante de personagens populares que ficaram registrados na cultura da internet. Não é à toa que muitos de nós nem sabíamos o tamanho colossal do iceberg que aquela creepypasta simples escondia. Era 17 de março de 2020, estava tudo calmo e tranquilo, até o avatar do canal do Jay do Zebra mudar para uma silhueta de um homem interno e uma fotografia em preto e branco. Às 10h51 da manhã, um novo vídeo foi postado chamado apenas de Despertar. Nele a gente vê uma foto orbital da Terra enquanto a luz do Sol surge atrás dela. A imagem em si pode até trazer consigo algum tipo de significado, porém a nossa atenção deve estar no texto que está sendo digitado por uma entidade desconhecida. Ela digita lentamente, mas o seu texto diz o seguinte: você também sentiu isso, não foi? Você não pode tocar, mas alguma coisa no início dessa década parece diferente. Lembre-se, nos últimos anos a humanidade vem apodrecendo, mergulhada na escuridão e confusão. As linhas do mundo se tornaram confusas. Eventos agora são lembrados de forma diferente. Pequenas sincronicidades vibram para frente e para trás. Agora as linhas do tempo começam a se mesclar. Independente de qualquer decisão que você tome agora, cada linha do tempo está no seu próprio caminho. Nada vai mudar o curso do que já está acontecendo. O que vem em seguida? Um despertar gradual de consciência que a esse ponto não pode ser mais parado. Por que você acha que nasceu quando você era? Por que você acha que você nasceu aonde você era? Entre todas as linhas do tempo possíveis, entre todos os períodos temporais possíveis, você nasceu no mais histórico deles. Você pode sentir sua testa coçar? Está chegando. Apesar da mensagem enigmática apresentada na gravação, existia uma mensagem em código binário presente na descrição do vídeo, que quando traduzida apresentava o número 32020, o que se trata de uma data no formato americano, fazendo referência ao dia 20 de março de 2020. Seja lá o que estivesse acontecendo, iria se revelar naquela data. Por sorte, a galerinha não teve que esperar por mais de 2 dias para que alguma coisa acontecesse, já que no dia 19 daquele mesmo mês, outro vídeo foi colocado como estreia, o Hubris.wmv. Desassociação era nossa maior inimiga. Nós crescemos muito acostumados às nossas vidas confortáveis, quando éramos seguros. Embora imperfeitas, quase todas as nossas necessidades foram atendidas pelas redes habilmente tecidas que construímos ao longo dos séculos. Mas a mente humana está programada para o conflito e irá procurá-lo instintivamente a qualquer custo. É uma característica inescapável escrita em nossa memória genética. Sem a presença de obstáculos imediatos, dedicávamos nosso tempo a ajustar os sistemas que tínhamos ou inventávamos os nossos próprios problemas. Afinal, tínhamos que sentir que estávamos conquistando alguma coisa, porque a vida do homem comum havia se tornado rotineira e chata. Na verdade, era tão chata que tínhamos pessoas se matando devido à rotina e o tédio. Se é o que você pode acreditar nisso. Tínhamos tanto direito à nossa vida confortável que, quando o fundo do poço desabou, não foi um medo que nos impediu de reconhecê-lo, foi a arrogância. Mesmo quando uma série de eventos globais começou a atormentar o mundo, tivemos a audácia de olhar para o céu, pigarrear bem alto e gritar: um cavaleiro de cada vez, por favor. Antes de
voltar para dentro para assistir televisão. A maioria das pessoas tinha sua própria preferência de negação. Algumas se afogariam em desespero com drogas ou bebida, algumas raciocinariam que tudo isso acabaria. Alguns esperavam que o governo as salvasse. Qualquer que fosse o método deles, todos se recusavam a negar que as coisas pudessem estar mudando para sempre, e que o nosso modo de vida havia se tornado efêmero. De modo superficial, parece que dessa vez o texto escrito pela entidade nos relata o processo de mudança que um grupo teria sofrido. Alguma coisa fez com que esse mesmo grupo percebesse que a vida normal que tinha era completamente sem propósito e que precisavam de alguma coisa a mais. Como ele mesmo diz, essa mudança à primeira vista trazia a vida perfeita para todos, porém a necessidade natural que o ser humano possui de ter conflito estava fazendo muitos enlouquecerem, até mesmo se matarem por conta do tédio. Não existe nenhum detalhe muito exato sobre o que está sendo dito exatamente, mas os enigmas não param por aqui. No espectrograma do vídeo é possível encontrar a frase "Alguém pode me ouvir?". É um pouco difícil de enxergar, mas é exatamente isso que está escrito, se prestar atenção. Até mesmo na descrição a gente pode encontrar alguma coisa de importância, que no caso está escondida em um código binário que pode ser traduzido como tentativa 15, tentar novamente. Eu duvido que eu possa alcançar esses dois de uma vez só. Ele se move. A origem enigmática desse vídeo em questão não foi decifrada a tempo suficiente, então quando o dia 20 de março chegou, ficou visível que o foco dos poucos investigadores que haviam sobrado precisava estar no canal do Jade. Às 3h40, um vídeo chamado End.wmv foi programado para estrear às 4h30, e nesse vídeo nós finalmente podemos adquirir algumas respostas dentro do possível. Tem muitos detalhes importantes nessa gravação, mas não se preocupa porque logo vou me aprofundar neles com detalhes. Quando se tornou demais para ignorar, era tarde demais para a maioria deles. É difícil culpá-los, todo mundo é apenas construído de forma diferente. É como lutar, você pode planejar e treinar o quanto quiser, mas não sabe realmente como vai reagir até que chegue o momento. Os que prosperaram foram os que cavaram a essência de suas condições humanas, a capacidade de adaptação e superação. Os que rolaram com os socos, ansiosos e esperançosos para as coisas voltarem ao normal, mas preparados se isso não acontecesse, se saíram melhor. Eu não era uma dessas pessoas. Mesmo que eu pudesse sentir no fundo do meu estômago que as coisas estavam mudando para sempre, levei um tempo significativo para acordar. Passei as primeiras semanas me sentindo como se tivesse um sonho confuso, enquanto tudo desmoronava ao meu redor. É difícil identificar exatamente o que me acordou do meu estupor, mas foi mais uma aceitação gradual. Por fim, cansei de me beliscar. Eu estava longe de estar sozinho. Em algum momento todos perceberiam que o mundo estava mudando e a nossa velha sociedade não era compatível. Você só podia esperar que esse momento de aprendizado não fosse o resultado de um erro fatal. Em alguns casos, nossa natureza virtuosa foi usada como ferramenta para nos manipular. Em outros casos, nossa justa indignação foi usada para nos levar a um medo histérico. No caso, final das contas, eles descobriram uma enorme conspiração solipsista. Acorde! Aqueles que se recusavam a dividir perderam tanto quanto aqueles que dividiram demais. Logo, o único curso de ação lógico tornou-se pragmático. Nós nos isolamos completamente, cimentando estranhos como inimigos, incapazes de confiar no que não podia se ver. Eles transformaram nosso bem mais precioso em sua marca.
Com nada além de isolamento, voltamos aos velhos hábitos e fizemos o que sempre fizemos: compartilhamos nossas vidas. E assim como sempre fizemos, muitos de nós compartilhamos demais nossas vidas. Há muitas coisas para colocar na frente da câmera quando você está confinado em seu apartamento, antes de começar a procurar outras coisas para exibir. Fotos de pôr do sol em uma praia, as roupas de grife foram aposentadas. Equipamentos de sobrevivência e kits de suprimentos tornaram-se a nova moeda premium no mercado da mídia social. Havia diferentes variações das hashtags, mas o princípio era o mesmo. Reúna e organize sua comida, água e remédios em uma pilha esteticamente agradável e faça uma pose na frente. As pessoas fingiam ser para aumentar a conscientização, mas na realidade era apenas outra coisa que poderíamos usar para nos colocar um acima dos outros. Várias pessoas agarraram-se à tendência como um colete salva-vidas. Para elas era uma espécie de aparência de normalidade do velho mundo em uma plataforma familiar. Mas esse não era o velho mundo, e esse foi o primeiro de muitos lembretes. Além de tudo, isso certamente economizou muito tempo dos grupos de especialistas em tecnologia. Por que se preocupar em cobrir um lugar quando sua marca faz o trabalho para você? Pesquise a hashtag de tendências para o que você precisa e examine sua marca. Com a aplicação de lei extremamente rígida, nunca percebemos realmente quanta informação vulnerável oferecemos a estranhos no velho mundo. A mídia social de uma pessoa se torna o dossiê perfeito para descobrir a viabilidade de um alvo. Você pode extrapolar tantas informações pela pegada digital que costumávamos deixar para trás. Você tem uma noção real de alguém, desde a probabilidade de estarem armados, até sua moral atual, até mesmo como eles reagirão quando sua porta for arrombada às 3 da manhã. Os bancos de dados online das páginas brancas foram removidos à força por ordem executiva 1 ou 2 semanas após o início do surto de saques. Mas o estrago estava feito e a confiança em nosso semelhante irrevogavelmente abalada. Nesse novo mundo onde chamar atenção agora era indesejável, você aprende rapidamente que aqueles que prosperavam não se destacavam. Sem falar nas outras dores do crescimento. Parece que algo inexplicável está acontecendo aqui, mais do que apenas o colapso social. Espiritualmente, eu prefiro. Parece paradoxal, mas há um grande grupo de pessoas que lutou para encontrar um lugar no velho mundo que se tornou, por falta de uma palavra melhor, liberto. Há um fenômeno recorrente que eu sempre encontro nos novos líderes desse mundo que eram tudo menos do antigo. Eu mesmo já senti algo semelhante. É como se o colapso chocante que acontecia em meu país tivesse destruído completamente minhas próprias percepções da realidade e do que é possível nesse mundo. Como resultado, é natural que minhas antigas percepções do que posso e não posso fazer não sejam mais válidas aqui. De alguma forma indireta, isso me deu permissão para me tornar alguém que sempre quis. Veremos. Jadus. Bom, dessa forma o vídeo termina, mas ainda existem alguns detalhes a serem observados, como por exemplo a sequência de imagens que pisca na tela em certo ponto. Elas se tratam de screenshots específicas de Majora's Mask e podem trazer algum significado. A primeira apresenta a lua de Majora enquanto o relógio do jogo marca as 5h55 da manhã. A seguinte é apenas uma imagem do menu de itens enquanto vemos o Link correndo. A próxima é uma imagem do próprio Ben.
Temos também um diálogo específico onde um personagem diz que está com medo e que não deseja morrer. Na outra a gente vê o mestre de obras em um diálogo se referindo à lua, onde ele diz que se ela deseja cair, então que caísse de uma vez. O prefeito na sua sala anunciando que o festival havia começado. O Link parado em uma das barracas de jogos enquanto o relógio marca as 3h12. O diálogo do Link com a Cremia caso ele não faça a sidequest do rancho. Onde, se eu não me engano, ela lamenta o desaparecimento da irmã 2 dias atrás. O Link parado em um lugar aleatório. O texto de uma cova. Um diálogo com o coveiro. E por último, um texto exibido durante um dos jogos da Cidade do Relógio. O que cada um desses screenshots significa exatamente ainda vai ser decifrado, porém esse vídeo também conta com um espectrograma com uma mensagem decifrada que dizia Berkeley estava certo. O arco das Crianças da Lua terminou com um tom bastante misterioso, principalmente porque nenhuma informação foi diretamente revelada para os jogadores, mas sim deixada de forma implícita, como por exemplo, o fato de vários personagens que nós acreditávamos estarem mortos serem apresentados como se estivessem presos em algum lugar, como a gente viu nas mensagens presentes no fórum secreto. Porém, como a gente sabe, infelizmente a gente nunca vai realmente entender o que o Alex planejava lá com aquele fórum. De todo modo, com o retorno do jogo em um novo arco, a gente entra de cara com algumas coisas muito diferentes do que a gente está acostumado. A gente vê um personagem misterioso se comunicando através do canal do Jay do Zable e nos relatando algo que nós simplesmente não vimos. De início eu achei que ele estava se referindo a apenas um grupo, mas pelo que parece, alguma coisa aconteceu com o mundo inteiro, algo que modificou a humanidade de forma irreversível. Para alguns isso trouxe uma vida perfeita e sem preocupações, mas para outros esse foi o início de um pesadelo impossível de se acordar. O fato é que na história do jogo a gente não tem nenhuma informação de algum evento massivo desse tipo, além de que isso seja algo grande demais para uma história que começou apenas com um cartucho possuído. Porém, existe um detalhe que eu nunca tinha parado para pensar até o momento. E se o que a gente está lidando não se trata de eventos sobrenaturais, de um fantasma possuído computadores ou coisa do tipo, mas sim consciências agindo em meio aos dados e códigos digitais? Eu levantei essa possibilidade porque no primeiro vídeo do terceiro arco, a entidade diz claramente que as linhas do tempo se juntaram, e a gente sabe muito bem que o tempo foi uma ferramenta bastante utilizada nos ciclos do segundo arco. Então não é nada muito fora dos conceitos já apresentados pra gente. Agora, o que exatamente está acontecendo nesse capítulo final? Quem é o Jadus e o que aconteceu com o mundo nessa realidade que ele vive? E a principal pergunta, qual é o papel do bem em toda essa história? Ó, filhões, eu não vou mentir não, já são, sei lá, 3 da manhã, eu tô morrendo de sono. E então eu vou fazer aqui os agradecimentos e eu não vou falar nada de muito relevante porque eu não tenho condições, simplesmente. Então, obviamente eu vou começar agradecendo com a galerinha dos pombos de platina, ou melhor, os pombos de platina em si, que no caso é o Detaren, o Muni e o Etany. Muito obrigado vocês três por serem os nossos membros de platina, os nossos filhotinhos do fundo do coração, muito obrigado pelo apoio. E por algum motivo eu continuo insistindo em chamar a Muni de Omuni, sendo que, né, é a Muni. Enfim, foi mal pelo vacilo, eu ainda não me acostumei direito. Mas enfim, é claro que com esse agradecimento eu tô incluindo todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês por, né, estarem doando do fundo do coração de vocês, sério mesmo, vocês não precisavam, mas obrigado pelo apoio que vocês estão dando, muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer também ao Soura por estar editando esse vídeo maravilhosamente, como sempre. Dei parabéns pra ele, dei muito carinho, energia positiva pra ele. Sei lá porque eu tô falando isso, tô com sono, foda-se. Muito obrigado ao Raikin por ter editado esse roteiro como sempre, né? Muito obrigado, Raikosa. Muito obrigado, Roboto, por ser o nosso artista, nosso artistinha. Muito obrigado você que assistiu até o final, me escutou dando os agradecimentos finais. Desculpa por não estar falando nada muito relevante aqui nessa parte, porque eu tô realmente com muito sono. Então, basicamente isso. Muito obrigado, eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. Quase eu esqueço quando a gente se vê.